Nessa noite, como é uma noite de comunhão, eu não desejo demorar muito. E um culto de comunhão não deve ser demorado. Nós viemos reafirmar o nosso compromisso com Jesus Cristo. E tomamos a comunhão aqui porque a tomaremos ali. Amém. Se você não tem vivido uma vida correta para vir nessa comunhão aqui, como espera você ir naquela ali? Portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Nós estamos para averiguar nossa vida nesta noite. Enquanto a palavra é pregada, então pense nisso. Senhor, fala comigo. Usa o pastor nessa noite para me ajudar. E eu estava esperando em Deus algo para falar, e Deus me deu algo para falar nessa noite. E está no capítulo 1 de Lucas. Se você desejar ficar de pé em reverência à palavra, eu te convido. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Lucas 1, capítulo 5, versículo 5. Todos acharam? Deus seja louvado. Assim diz sua palavra. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Até aqui. Senhor Deus, é a tua palavra. Nos dá, Senhor, a todos a mesma inspiração que a mim me tem dado. E abençoe o teu povo. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Nós conhecemos bem esse texto. Trata do nascimento de João. João Batista, aquele que seria o precursor da vinda de Cristo. Mas eu quero que os irmãos notem que quando o anjo veio a Zacarias, Israel era escravo de Roma. Israel estava com problemas. Israel estava em lutas. O seu povo escravizado pelos romanos, e a sua religião estava comprometida também com os romanos, porque naquele tempo eles tinham um tal do Sinédrio, homens que haviam um plenário de homens principais de Israel que tinham influência com Roma. Era a comunicação entre os romanos e o povo de Israel, era o Sinédrio, um quadro político ali. A corrupção havia se estabelecido, corrupção do Evangelho. Eu já disse aos irmãos que Caifás e Anás, eles tinham rebanhos de ovelhas, e eles vendiam ovelhas para sacrifício no templo. Era um excelente negócio. Tudo estava muito bem estabelecido ali, uma religião formal. Ora, para onde você iria se fosse um judeu? Não há outra igreja.
a igreja está em pedaços, corrupção, mas a palavra é a verdade. Moisés era um profeta verdadeiro e eu creio em Moisés, mas olha, Israel está corrompido, o que faço, Jeová? Perguntaria a um servo do Senhor naqueles tempos. E havia um servo, mesmo no templo, mesmo com toda a corrupção da igreja então, o nome dele era Zacarias. Ele era um velho, servia a Deus, era correto, ele juntamente com a sua esposa, e eles não tinham filhos. Eles guardavam os mandamentos do Senhor, cumpriam a palavra, mesmo que todos os outros não cumprissem, que houvesse erros por ali, que Caifás estivesse envolvido com os romanos e tudo mais. Ele não estava preocupado com os demais. Amém. Ele cria em Jeová, Aleluia. estava em sua posição. Um crítico olharia para o quadro e disse: está tudo arruinado, está tudo acabado, vou ficar adorando a Deus em minha casa mesmo, acabou a igreja, para que vir a Jerusalém? Jeová mandou congregar realmente 3 vezes por ano, mas eu vim aqui e essa ladroagem aqui de cordeiros para comprar cordeiro para vender, eu não gosto disso não venho mais para isso não. Você estaria errado, porque Deus estabeleceu aquilo. Amém. Então você tem que honrar aquilo que Deus estabeleceu. Se aqueles homens não honravam, é problema deles, você deve honrá-lo. E assim Zacarias ficou em sua posição. Um crítico diria: Jeová se esqueceu, Jeová parece que não é o mesmo ontem, hoje. Ele parece que não é o Senhor que não muda, porque tanta coisa errada, ele não faz nada. Jeová está esquecido, diria um judeu. Mas o fato é que havia os verdadeiros israelitas ali naquele lugar. O Senhor tinha o seu povo ali. O Senhor tinha Zacarias e Isabel. De onde viria? Eles estavam esperando que o Messias descesse do céu naquela escada que Jacó sonhou. Estavam esperando que o Senhor viesse e destruísse os romanos literalmente. Esperavam Jesus para aqueles dias, como nós devemos esperá-lo para os nossos dias. Naqueles dias ele viria como Salvador. Agora ele virá como juiz para o mundo. Eles achavam que o dia da vingança seria naqueles dias. E ainda bem que não foi, porque se fosse, eles estavam todos errados. Não era o dia da vingança, era o dia da misericórdia. Amém. Como ele disse em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas, liberdade aos cativos, visão aos cegos. Ele começou a ler esse texto numa sinagoga, e quando chegou o tempo que ele teria que ler, e o dia da vingança, ele não leu, porque os dias de Cristo na terra não era para vingança, era para evangelizar a palavra ao povo, era para pregar a redenção, o perdão dos pecados em seu nome. Ele era a propiciação, ele é o sacrifício que nos traz a paz. As pisaduras nele nos trariam a cura. Mas o povo de Israel não estava acostumado com essas profecias. Eles não tinham sido ensinados corretamente. E é a mesma coisa nessa noite. Há muitos, como em Israel naquele tempo, esperando Jesus, mas não têm a verdadeira doutrina. Serão decepcionados. Não digo que não serão salvos, mas entenderão que não estão no lugar correto, porque a salvação pertence a Jeová. Ele salva quem ele quiser salvar. Amém. Finalmente, eles não entendiam o que estava acontecendo, mas Deus estava todo o tempo cumprindo a sua palavra. Como eu notei aqui, Deus agindo
em seu tempo. Deus não estava preocupado com o que estava acontecendo em Roma ou com Caifás e os sacerdotes. Deus tem um cronograma e tudo funciona exatamente no momento que Deus quer. As engrenagens de Deus, disse o irmão Brana, não falham, elas estão rodando agora mesmo. Quando o seu programa estiver pronto, acontecerá o que Ele quer que aconteça. Deus não está demorando, Ele está exatamente em seu tempo. Nós tínhamos apostasia no tempo em que o anjo veio a Zacarias. Nós tínhamos um quadro todo disperso, confuso, violência, o mundo se evoluindo, o quarto império, os homens arrogantes pensando que podiam fazer e acontecer, como até hoje pensam. Mas o que acontece? Havia um crente adorando a Deus, fazendo a sua parte. Então, o anjo Gabriel veio a Zacarias. Deus mostrou o que faria a Zacarias. Deus iria cumprir o que Ele disse. Parece que Deus não está fazendo nada, meus irmãos. Mas olha à sua volta, em algum lugar há um servo de Deus crendo em Deus, e Deus está vindo a ele. Amém. Tomara que esse servo de Deus seja você nessa noite. Aleluia. Porque Deus está operando agora mesmo. Nós falamos sempre e devemos denunciar a Satanás e suas obras, mas muito mais devemos considerar o que Deus tem feito em nosso meio. Deus tem curado nossas enfermidades. Deus tem abençoado o nosso pão cotidiano, mantendo nós em vida. Deus nos tem livrado do mal. Deus nos tem dado a mensagem que nos tirou do engano. Ele nos tem dado o Espírito Santo e não caminhamos mais com o mundo. Deus está agindo em seu tempo. Depende para o que você está olhando. O inimigo tem que estar naquela posição mesmo. É a parte dele, cumprir aquele papel. Mas há a parte, sua parte, a nossa parte, de cumprirmos o nosso papel, de sermos a noiva do Senhor Jesus Cristo, como disse o profeta, a senhorita Jesus Cristo. Parecia que nada estava acontecendo, que tudo estava perdido, Israel sob o controle dos romanos, e eram os romanos que mandavam. E se era o romano que mandava, era o diabo que comandava, eram os povos, as nações, os gentios, que não tinham Deus como prioridade. Mas a verdade é que os judeus prevaricaram, e Deus estaria se mudando dos judeus para os corações de todo aquele que cresce. Aleluia. Era uma mudança, era uma curva, uma encruzilhada que estava acontecendo. E em toda mudança, vocês sabem, em toda mudança, entrada de cidade, ou curva, ou bifurcação no trânsito, você deve ter uma placa antes, pedindo para você reduzir e sinalizando o que você vai encontrar lá à frente. Curva perigosa, contorno à direita, contorno à esquerda, etc. Nesse tempo, Deus então mandou seus avisos para o que iria acontecer. A mudança estava por vir, e eles não entenderam, porque estava profetizado. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Haveria um evangelho para os povos, para as nações. O evangelho sairia de Jerusalém para o mundo. Eles não podiam conceber isto, porque eles eram o povo de Deus, e só eles eram. Eles não podiam entender que a mensagem sairia de Jerusalém e viria para todas as nações, para todos aqueles que crescem. Eles não podiam entender isto, mas era o que estava para acontecer. Deus maravilhoso não deixou de avisar o seu povo, mandou na frente seu profeta, do qual nós lemos a história de como ele nasceu agora,
porque o anjo Gabriel veio dizer que Zacarias teria um filho com Isabel, e ele seria um profeta, ele seria o precursor. E sabem, Zacarias era conhecido de Caifás e da elite das autoridades da igreja naquele dia. Sabiam que Zacarias não era um homem falso, que não era um homem que queria causar divisão na igreja. Ele era um judeu verdadeiro, um verdadeiro israelita. E quando ele disse: ó Caifás, um anjo me apareceu, Caifás teve que crer, porque era Zacarias dizendo. Houveram muitos sinais provando a história, tanto que no túmulo de Caifás, disse um pastor certa vez, você pode encontrar símbolos cristãos, dando indício que Caifás, antes de morrer, se converteu ao cristianismo. Porque Caifás conheceu a história de Zacarias, e conheceu a história também de Maria e de José. Sabia que alguma coisa especial estava acontecendo, mas ele não podia crer, porque não fazia parte da doutrina de sua igreja então, mas fazia parte da palavra de Deus. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, por que você é tão tarde para crer no Evangelho? Se Paulo estivesse aqui, ele diria essas mesmas coisas que eu estou dizendo para você. Então, por que sua vida não é melhor? É só porque você não crê. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Faça a prova de Deus e você verá que Ele não mudou nem um pouquinho. Eu sou o Senhor e não mudo. Aleluia. Amém. Então Deus veio e deu um filho para Zacarias, e isto foi um sinal. E esse homem começou a ser João Batista, quando pequeno, fugiu, foi levado para o deserto durante a matança que Herodes deflagrou. Vocês sabem, quantos meninos. João Batista é apenas 6 meses mais velho que Jesus Cristo. Então ele não foi morto, porque ele fugiu para o deserto no tempo da perseguição, e Jesus para o Egito. Vocês sabem. E quando se tornou maduro, ele começou a pregar o Evangelho. Os relatos contam o que nós já sabemos, que ele pregava com unção. Não fazia nenhum sinal, nenhuma maravilha, mas a palavra estava fervendo naquele coração. E as multidões iam ouvir a João Batista no deserto, e estava esvaziando a grande catedral em Jerusalém. Ora, deixando de ir em Jerusalém, onde está a Arca da Aliança, para ir no deserto, está vendo que é heresia? Heresia? Ou você acha que uma arca apenas de 1,5 metro cabe todo o nosso Deus dentro dela? Aleluia! Eles amavam o templo, amavam mais o templo do que a Deus. É como alguém que ganha um presente de outro e ama mais o presente do que a pessoa que deu o presente. Os israelitas eram assim, veneravam aquelas pedras, o templo. E Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Hoje então ali só tem um muro para dizer o que estava lá, porque todo o templo foi destruído, exceto os muros. Porque eles veneravam as pedras. E eu pergunto, nós veneramos as pedras? Para alguns essa fotografia são as pedras, porque é uma foto legítima da coluna de fogo. Ora, que bem me faz? Eu tenho uma foto legítima do fogo de Deus, o Shekinah. Bem, está só na foto? Está na minha vida? Se não está na minha vida, isto aqui é apenas uma pedra, como um muro, como o templo de Jerusalém. Eles tinham uma arca literal, e Deus foi pregar com João no deserto, e nós temos uma foto. Mas o fato é que Deus estava no templo, enquanto o coração do povo ia lá enquanto o povo ia se encontrar com Deus no templo. Mas quando a formalidade chegou ali, então Deus se mudou. Mas antes estava profetizado que o Senhor viria ao seu templo, e ele foi lá. Ele foi ao seu templo antes da mudança, e nunca foi pregado por nenhum profeta
Não foi pregado por João a destruição do templo, foi pregado a restauração, para crer realmente. Nós amamos a Arca da Aliança e tudo que Deus fez, o templo em Jerusalém, é maravilhoso, nós queremos isto. Mas se tem corrupção, se tem pecado, Deus se muda dali. Nada natural pode conter a Deus, Deus é dono de tudo. Quando essa mensagem começou lá no deserto, o que eles disseram? É algum tipo de heresia. Porque se Deus quisesse falar alguma coisa, viria para Caifás, para mim que sou o sumo sacerdote. Como é que foi lá para João? Está vendo que está errado? O fato, meus irmãos, é que Deus, nós somos de Deus, e Ele faz conosco o que Ele quer. É verdade. Nós não podemos dominar sobre Ele, Ele domina sobre nós. Amém. E Caifás se sentiu seguro, eu sou o sumo sacerdote. O que quer dizer isto? É porque Deus quis. Eu sou isso, eu sou aquilo. É porque Deus quis. Se Deus não desejasse, você não seria nada. Por isso honre a Deus. Mas João estava no deserto. Será que Caifás não podia coçar a cabeça e dizer assim: um homem, a bem da verdade, ele prega como eu nunca consegui pregar. Eu sei que ele não estudou que nem eu estudei, mas a unção está com ele. Como é que pode ser isto? Eu vou examinar a Bíblia. Será que tem alguma profecia de alguma mensagem no deserto? Ele encontraria Isaías 40: voz do que clama do deserto, preparai no ermo vereda nosso. Será, Senhor Jeová, que esse pregador é a voz do que clama no deserto, Jesus? Jesus não, né? Jeová, diria Caifás. Será que é isto? Então ele encontraria a resposta, mas ele estava tão acostumado e tão satisfeito com sua denominação que não se moveu. Se não é como eu quero, está errado. Mas na verdade, Deus tinha uma mensagem lá no deserto. Amém. Ele deveria ir no deserto. Aleluia, Jesus. Eu me lembro que conto para os irmãos já várias vezes, o que já contei para os irmãos várias vezes. Aqui em 1700, nós tivemos o pai do avivamento moderno, chamado Charles Finney, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo orando no mato. E assim muitos iam para o mato orar e recebiam o Espírito Santo. Naquele tempo era assim, e Deus faz o que Ele quiser. E havia um certo homem que ele disse: não, se Deus quer me dar o Espírito Santo, eu não preciso ir lá no mato não, Ele pode me dar aqui na cidade mesmo. Ora, mas se Deus quis, e eu não tenho como gerenciar isto, irmãos, eu não tenho como explicar isso para os irmãos, eu estou contando um fato para vocês. Se Deus estava querendo usar as pessoas indo ali na floresta e dando o Espírito Santo para eles, se Deus quis fazer isso naquele momento, Ele é soberano para fazer o que quer. Mas vou contar a história. E esse homem disse: eu não admito isso, Senhor. Ele pode me dar o Espírito Santo aqui. Eu não tenho que me separar num lugar. Finalmente ele se sentiu pesado, era um crente realmente, constrangido, e ficou mal, porque não tinha o Espírito Santo, e porque não ia, como os irmãos iam, se retirar da cidade para receber o Espírito Santo. Ele queria receber ali. Finalmente ele estava caminhando, tão triste com isso, disse: Senhor, Tu sabes que não é orgulho, eu quero o Espírito Santo, Senhor. Eu vou me ajoelhar aqui. Se ajoelhou bem no meio da estrada, no meio da poça de lama. Eu quero o Espírito Santo, Senhor. Mas não recebeu. Então conta-se que uma manhã eles ouviram: glória, aleluia, lá no meio do mato. E alguém disse: glória a Deus, o irmão fulano recebeu o Espírito Santo. Era só ir no mato ali. Se Deus queria fazer assim, amém? Amém. Eu não entendo as coisas de Deus, mas eu creio nelas. Amém. Algumas coisas que quero dizer, nós não entendemos. Caifás deveria ir para o deserto ouvir João, mas não podia. O seu cargo, a sua patente. Deus cumpriu sua palavra em seu tempo. Deus não estava dormindo. Deus não está dormindo hoje. Ele está fazendo o que disse que faria. Talvez você esteja desatento, mas não o Senhor.
Em algum lugar tem um Zacarias recebendo a visita de um anjo? Espero que sejamos nós nessa noite. Amém. E agora, meus irmãos, para terminar, recentemente também nós tivemos o advento do Espírito Santo e tantas coisas maravilhosas aconteceram, e nós construímos uma religião reformada, saída da Igreja Católica, e nos colocamos como sendo orgulhosos, como tendo recebido toda a revelação. Mas o que aconteceu foi que a corrupção também entrou em nossas igrejas, e assim nós começamos nosso século com problemas, dificuldades, e nós tivemos tantos escândalos e tantas coisas boas também no Evangelho. Mas em algum lugar na montanha de Kentucky, uma moça de 15 anos estava tendo seu primeiro filho. Era William Marion Branham. Amém. E quando ele nasceu às 5 da manhã, essa luz entrou na cabana, que só tinha uma porta e uma janela. A porta, uma janela basculhante. E uma luz entrou e ficou em cima do berço. A mãe, de 15 anos, não entendia, a parteira, que era a sua sogra, não entendia o que estava acontecendo, e aquela luz estava ali. Talvez alguém com a lanterna, não sei se tinha naquele tempo, em 1909, uma lanterninha assim, mas o fato é que todos sabiam na montanha que aquela criança foi que nasceu debaixo de um sinal, de uma luz. E o resto da história você já sabe. Deus visitou esse jovenzinho, e ele procurou ser um cristão. E quando procurou ser um cristão, os cristãos não admitiam esse tipo de operação, porque eles queriam ser formais, eles queriam ser apenas teólogos. E nada contra a teologia, o estudo da palavra é muito bom, mas eles não queriam receber o aperfeiçoamento que Deus estava dando. Enquanto parecia que nós iríamos à destruição e nos iríamos com o mundo, Deus interrompeu essa história nos dando um profeta. E ainda hoje muitos não sabem o que aconteceu, e é por isso que as igrejas entraram num formalismo e vão de mal a pior, porque não foram para o deserto ouvir o que esse profeta pregou. Eu convido você a ir no deserto e a ouvir o que o profeta disse. Amém. Isso fará em você toda a diferença. É verdade. Isso fará. Perguntaram a ele certa vez: William Branham, Deus está em sua igreja? Ele disse: não, Deus está em sua palavra. Amém. Qual é a sua aproximação para com a palavra de Deus? Você crê nela? Você tem vivido por ela? Tem feito isto? Os sinais seguirão. Mas se você não tem vivido uma vida bíblica corretamente, esta é a razão dos sinais não seguirem você. Por isso, repare a sua vida, porque foi exatamente para isso que o profeta foi enviado, para isso que João Batista foi enviado, para preparar o caminho, e para isso que nós temos essa mensagem que está preparando a mim e a você para o arrebatamento. Estamos na presença de Deus, amadurecendo a cada dia. Embora o mundo não possa ver, todavia o mundo não viu João Batista, não entendeu, mas havia um profeta na terra. Hoje não entendem, mas mesmo assim Deus tem um profeta na terra, e há uma mensagem sendo pregada. Apenas abra o seu coração e a escute. Amém. Amém? Não interessa quem é o Herodes do nosso dia, quem é a autoridade do nosso dia. O Senhor também tem vindo com um anjo para o Zacarias nos visitar. Espero que esse mesmo anjo visite você e abra seus olhos. Amém. Que Deus te abençoe. Amém?
vamos abrir nossas Bíblias, vamos ficar de pé. Apenas vamos orar por um minuto antes de lermos a palavra. Senhor Deus, ó Pai, que teu povo entenda o que eu tentei expressar, Senhor. Parecia que nada estava acontecendo, mas o Senhor agia, Senhor. Se nesta noite parece para alguém que tu não estás, que nada está acontecendo, que eles possam ver que o Senhor está fazendo algo agora. A história não está sem controle. As coisas não andam à revelia de um lado para o outro. O Senhor conhece cada coisa. E há uma mensagem firme para nós hoje. E eu oro, Senhor Deus, que teu povo a veja e creia nela. Me ajude como pregador a ensiná-la ao teu povo. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém.